favor. Me conta, como é que você conheceu o escritório? Eu te conheci pela internet, eu vi o seu trabalho e eu fiquei muito fã. Eu tenho pesquisado muitas coisas, mas assim, o seu trabalho pra mim é o que combina comigo. E qual é o projeto que nós vamos realizar? Qual é o sonho que eu posso construir pra você? Eu quero fazer uma sala, né? Eu quero reformar a sala lá de casa. Eu trouxe aqui um projeto que eu encontrei numa revista, um projeto de referência. E eu queria que você fizesse igualzinha essa da revista. Oi, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Paty Cantuário e no vídeo de hoje eu vou te contar 7 coisas que você não deve dizer para um arquiteto nunca, jamais, se você não quiser vê-lo irritado. Então, se você é um cliente ou um cliente em potencial e já pensou em dizer algumas dessas coisas ou já disse algumas dessas coisas, promete pra mim que depois de ver esse vídeo você nunca mais vai cogitar falar nada parecido para um arquiteto. E se você é um profissional aí da área de arquitetura, você vai entender o que eu tô falando, principalmente quando chegar na número 5. A número 5, pra mim, é a pior de todas. Então vem comigo e vamos ver as 7 coisas que você não deve dizer para um arquiteto. Esse é um vídeo de humor, mas nem tanto assim. A primeira coisa que você não deve dizer para um arquiteto é: eu adoro o seu trabalho, você pode fazer um projeto para mim? Mas assim, ó, eu quero igualzinho esse aqui da revista. Vocês viram ali no começo, né, uma brincadeirinha, quis fazer uma brincadeirinha para descontrair, mas você nunca deve chegar num arquiteto e dizer isso. Por que você nunca deve fazer isso? Um projeto que é igualzinho ao outro nada mais é do que uma cópia. Então, para que você vai precisar de um profissional para copiar um projeto para você? O arquiteto é o profissional que vai poder te dizer se aquilo se adequa lá no seu ambiente ou não. Então, se você quer um projeto igualzinho da revista, você não precisa pagar um profissional para isso, né? E sem falar que a cópia nem sempre vai ficar legal lá pra você. Nem sempre não, nunca vai ficar legal. Você precisa ter um projeto que seja seu, que seja único pra você, que seja pensado pra você. Então você pode se inspirar sim nos projetos que você vê em revistas, em sites, pode levar isso pro seu arquiteto, mas jamais peça para ele fazer o projeto igualzinho àquele da revista que você viu. A coisa número 2 que você jamais deve falar para um arquiteto é: e quando você consegue me entregar esse projeto? É porque assim, o meu pedreiro já começou a obra ontem, ou o meu pedreiro já começou na semana passada. Isso é bem pesado para falar para um arquiteto. Primeiro porque essa é a regra de ouro, tenham isso em mente. Projeto antecede a execução. Então nunca chegue para um arquiteto dizendo que o seu pedreiro já está lá trabalhando e que você precisa de um projeto. O projeto vem justamente para isso, né? Para que você dê um direcionamento na execução. Então, antes de começar a executar o seu projeto, antes de começar a construir sua casa, reformar sua casa, contrate um arquiteto, espere o projeto ficar pronto. Eu sei que dá uma coceirinha assim pra gente ver tudo pronto, mas espere o projeto ficar pronto e aí sim você contrata o profissional que vai executar esse projeto. Essa é uma das frases assim, ó, que eu já ouvi e é bem chato. Não, eu já tenho um desenho, eu só preciso que você assine para eu poder liberar lá na prefeitura. Além disso ser um crime, né? Isso é um crime porque você está assinando um projeto de outra pessoa, um desenho de outra pessoa que não é arquiteto, né? Porque se fosse arquiteto, ele estaria assinando esse projeto para você legalizar lá na prefeitura, nos órgãos responsáveis. O projeto é responsabilidade. Então, quando você faz um projeto, quando você está ali planejando, você está assumindo a responsabilidade de tudo que você está colocando ali no papel. Então, se você assinar um projeto para alguém, você está assumindo a responsabilidade de outra pessoa, né? Além de estar cometendo um crime. E qualquer coisa que der errado, em quem vai recair a culpa? Em você que assinou o projeto. Então, arquitetos, não façam isso, pelo amor de Deus, né? Eu acho que vocês já sabem que vocês não devem fazer isso. E clientes, ou amigos, ou parentes, por favor, nunca, jamais, não coloquem um arquiteto nessa situação, porque eu já passei por isso e é uma situação bem chata. A coisa número 4 que você não deve falar para um arquiteto na verdade, assim, não que você não deve falar, mas que tem um jeito certo de falar. Quanto você cobra por um projeto? O projeto não é um produto, vamos dizer assim, não é um produto
tabelado que você pega ali na prateleira e tem um precinho escrito nele. É um serviço e também não é um serviço do tipo comum, assim, que você aplica o mesmo preço para todo o tipo de serviço que você fizer. Cada projeto é único, então antes de chegar num arquiteto e perguntar isso e se frustrar com a resposta, tenha em mente o seguinte: você precisa informar para o arquiteto qual tipo de projeto. É um projeto residencial? É um projeto de interiores? É um projeto comercial? É reforma? Vai mudar paredes de lugar? Vai mudar a estrutura? Se você já tem um terreno, se você não tem um terreno, se você vai querer o projeto do início até o fim ou se você vai querer só interiores. Então, assim, ó, não adianta você chegar num arquiteto e perguntar qual é o preço do projeto, porque é muito relativo. Primeiro você precisa especificar para o arquiteto qual é o tipo de serviço que você quer, e aí vocês vão, conversando, vão destrinchando ao máximo as informações até o arquiteto conseguir te passar um orçamento com o valor. Muitas vezes eu vejo que algumas pessoas chegam até mim perguntando qual é o valor do projeto e acabam se frustrando porque elas não saem assim, já não é respondido na mesma hora, não tem um valor fixo de projeto, né? Então, para evitar esse tipo de frustrações, tenha isso em mente. Cada projeto é único, cada projeto é especial e vai depender do nível de detalhamento que você vai querer nesse projeto, né? O nível de serviços que vão envolver esse projeto. Então, quando você perguntar para um arquiteto quanto você cobra por um projeto, saiba que ele não vai ter uma resposta assim na ponta da língua para te dar. A coisa número 5 que você não deve dizer para um arquiteto, e essa sim, você nunca deve dizer, nem para arquiteto, nem para profissional nenhum. Tudo isso por um desenho? Assim, eu fico até sem palavras para falar sobre esse assunto, porque vamos partir do princípio, que você está contratando um profissional que é habilitado para fazer o serviço que você pediu e você acha o valor dele muito caro. Mas caro em relação a quê? Vamos com calma e vamos pensar um pouquinho. Esse profissional teve um investimento, ao longo da vida dele até atingir esse patamar na carreira dele. Então, começando pela faculdade, São 5 anos de faculdade no mínimo, às vezes vai um pouquinho mais. Mensalidade, além da mensalidade tem alimentação, tem transporte, trabalhos, os trabalhos de arquitetura não são nada baratos, materiais, enfim, tudo isso lá antes da formação, E depois da formação, o arquiteto precisa repassar no serviço os custos que ele tem para executar esse serviço para você. Então, só por baixo, assim, para vocês terem uma noção, o arquiteto precisa pagar software, porque os softwares são licenciados, e precisam de um pagamento, alguns anuais, alguns você paga uma vez e é vitalício, mas se você quiser atualização, você tem que pagar. As impressões que o arquiteto vai fazer para você, a RRT, que é a responsabilidade técnica do arquiteto, que ele tem que cadastrar lá no conselho e assinar, água, energia, alimentação, deslocamento, então tudo isso tem que entrar lá no valor do serviço do arquiteto. E além disso, o arquiteto precisa receber, o lucro pelo trabalho dele. Então, se você acha caro, você tem que pensar em relação a que eu estou achando caro, mas o arquiteto está te cobrando o preço justo pela execução do serviço dele. Então, você pode procurar um profissional que cobre mais barato, que cobre algo que seja compatível com o seu bolso, ou então você pode contratar esse profissional que você se identificou melhor. Não é só um desenho, um projeto, é um conhecimento, é uma responsabilidade. Então, nunca façam isso, por favor. Eu falei pra vocês que essa era a pior frase e realmente essa é a pior. Eu não gosto de ouvir e eu acredito que nenhum profissional gosta, Nem você como cliente, se você também tem algum tipo de serviço ou se você vende algum produto, você não gosta que questionem o preço que você colocou. E muitas vezes parece que você está questionando a integridade da pessoa, Então tenha em mente que não, a pessoa precisa repassar os custos daquele serviço, senão ela não faz o serviço, Esse é o trabalho dela, cobrar pelo desenho que ela está fazendo, que não é só um desenho, tem muito mais por trás disso, A coisa número 6 que você não deve dizer para um arquiteto, principalmente se você é um conhecido, um amigo, um parente, e você pode só fazer um desenho rápido aqui para eu ver como é que as minhas ideias vão ficar no papel, para daí então eu pensar se eu vou te contratar ou não. Esse desenho aí que o arquiteto vai fazer para você ver como é que fica se chama projeto. E se você quer um projeto, você tem que pagar. Não é simplesmente só pegar e sair desenhando ideias, Acabei de falar ali no outro item
que existe muita coisa por trás, existe pesquisa, existe leitura de legislação, existe planejamento. Então, se você quer ver como é que vai ficar, contrata o profissional, né, para ele fazer isso para você com calma, para ele fazer dentro dos parâmetros, e aí você vai ter uma noção de como o seu projeto vai ficar. Mas não peça só para ele fazer um desenho para você ver se vai ficar legal ou não e se você vai querer contratar, porque isso não existe, tá? Então, se for contratar um arquiteto para fazer um desenho, saiba que você está contratando para fazer um projeto. E por último, mas não menos importante, a coisa número 7, que você não deve dizer para um arquiteto. Ah, esse aqui já é o projeto executivo? Ai, será que a gente podia só mudar essa parede aqui de lugar? E não é que você nunca vai poder fazer alteração nenhuma no projeto, não é isso. Como você viu ali, né, no outro frame, o arquiteto está te entregando já o projeto executivo, né? O projeto já está pronto, já está aprovado muitas vezes para ser executado e você quer fazer só uma alteraçãozinha, só mudar uma parede de lugar. Que não é só mudar uma parede de lugar, né? Você tem que mudar todo o projeto, toda a estrutura, todo o cálculo, enfim. Você tem o momento certo para fazer as alterações no projeto e muitas vezes está especificado em contrato, muitas vezes eu acredito que não, né? Sempre está especificado em contrato. Pelo menos eu especifico nos meus contratos as alterações e qual o nível de alteração que o cliente pode fazer, né? Porque muitas vezes também o cliente quer fazer uma alteração e essa alteração não é permitida pela legislação, ou então vai dar algum problema futuro, e a gente costuma sempre intermediar nisso aí, né? Então, sim, você pode fazer essas alterações desde que elas sejam feitas lá nos prazos que eram para ser feitas. Não depois que o projeto já está aprovado lá na prefeitura, você chegar e pedir para o arquiteto só trocar a parede de lugar ali. Isso não, né, gente? Vamos ter um bom senso aí também, né? Vamos usar e abusar do arquiteto lá para fazer as alterações na hora que é possível fazer a alteração. Depois disso, não. Então, foi isso que eu quis dizer com essa número 7. Você pode fazer as alterações, mas também não queira fazer as alterações lá quando o projeto já está impresso todo prontinho para ser executado. Então, repensa aí se você já falou algumas dessas 7 coisas para algum arquiteto e saiba que se você falou, provavelmente você deixou ele muito irritado. Quando eu falo muito irritado, eu quero dizer assim, uma forma mais exagerada, porque nós temos a habilidade também de lidar com essas situações, né? A gente não vai sair esbravejando com todo cliente que falar qualquer uma dessas 7 frases pra gente, não é bem assim, né? A gente vai saber remediar, vai saber conversar com o cliente, explicar todas as situações. Por isso que eu falei lá no começo que esse era um vídeo de humor, então eu quis trazer aqui um pouco mais humorado, né, a forma de tratar. O arquiteto não vai sair brigando com você, a não ser que você fale a número 5 lá, que era a do preço. Daí pode ser que o arquiteto fique muito bravo mesmo, mas normalmente a gente vai saber sair dessa situação, vai saber contornar a situação e te explicar o porquê que não pode ser daquele jeito ou porquê que deve ser de outro jeito. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar essa curtida, compartilha esse vídeo com algum amigo seu que é arquiteto ou compartilha com seu amigo que é estudante de arquitetura para ele saber o que ele vai passar ainda na vida dele. E se você não for inscrito aqui no canal ainda, se inscreva, ative as notificações para você receber um aviso todas as vezes que eu postar um vídeo novo, que no caso é toda quinta-feira às 18 horas. Muito obrigada por terem ficado comigo em mais um vídeo até o final e a gente se vê na próxima semana. Tchau!